Paz e luz a todos. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade à série Ciclo da Vida. Na semana passada, nós abordamos a situação do espírito durante a gestação e seguimos agora com ele durante a infância e a adolescência. Veremos, por exemplo, a importância destas duas fases, não só para a vida do adulto como ser encarnado, mas também e principalmente para o futuro espiritual do indivíduo. E porque eventualmente também sobre a adolescência, né, que é uma fase tão conturbada. Não se trata apenas de hormônios. Em perguntas e respostas, uma questão envolvendo o fato de uma pessoa simpatizar com as ideias e práticas espíritas e ao mesmo tempo desejar continuar seguindo outra religião. Fecharemos o programa de hoje com fonte Allan Kardec, esclarecendo alguns detalhes sobre os anjos da guarda e espíritos protetores que talvez você não saiba. O programa Diálogo Espírita número 684 está começando. Caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos dar continuidade à série que nós iniciamos no programa passado, o ciclo da vida, o espírito em cada uma das fases da vida. Vimos na gestação, hoje nós vamos ver na infância e juventude e vamos juntar essas duas fases. Nós vimos na semana passada aquela questão da perturbação, que o espírito, quando vai reencarnar, ele passa por um processo algo similar com o que ele passa na desencarnação. Na questão 380 do Livro dos Espíritos, vou colocar aqui para a Rose, diz que essa perturbação, né, que a gente examinou então, ela não cessa subitamente ao nascer. Tem mais essa. Não é as coisas muito definidas, né, não há fronteiras. Só termina após o pleno desenvolvimento dos órgãos. Ela pensa como criança e não como espírito adulto que já foi. Em função, claro, da sua ligação com o novo corpo, né? Ela se sujeita às condições de amadurecimento do cérebro em que se expressa. O espírito despreendido certamente conserva sua lucidez plena de reencarnações anteriores, de seu estado pré-reencarnatório. Mas preso ao corpo, nas suas manifestações como encarnado, ele está limitado ao desenvolvimento biológico. O que acontece na infância? Não há pleno desenvolvimento do córtex pré-frontal e de outras partes do cérebro. As funções executiva e de autoconsciência são reduzidas, são imaturas. O cérebro infantil ainda está em formação. Então, naturalmente, esse espírito vai se manifestar dentro das contingências do seu organismo biológico, com funções evolutivas e de educação que vamos ver mais adiante. Naturalmente, a criança tem aquela, por si só, a inocência da infância, né? Realmente ela tem um certo grau de inconsciência e de confiança e de credulidade, dependendo da criança. Mas seu espírito imortal, quando desprendido, é adulto. Só que corporificado nas suas manifestações físicas, não é não. Na questão 379, para você, Mateus, o espírito da criança pode ser mais desenvolvido do que de um adulto. Fácil, né? Fácil, com certeza essa é uma possibilidade. O que acontece é que as faculdades mentais na criança se encontram restringidas, assim como a Rosa estava apontando. No entanto, o espírito pode ser muito mais velho, pode ser muito mais maduro, mais experiente. É assim que nós vamos ver o caso das crianças prodígio ou até de manifestações de personalidade muito específicas, né? Que acabam realmente denotando um desenvolvimento superior. Então, uma coisa é o desenvolvimento das faculdades mentais através do corpo, né? Que é restringido por esse subdesenvolvimento. Outra coisa é, então, o estado atual, né, do espírito que está habitando aquele corpo. Esse espírito vai encontrar maior ou menor facilidade, né, para desenvolver as suas faculdades, dependendo daquele aparato físico que ele tem escolhido, né, para a sua existência, que é algo que depende muito das provas que ele está escolhendo para a sua vida ali.
Mas, com certeza, as faculdades mentais elas já podem ser muito mais desenvolvidas do que em alguns adultos. É claro que também pode ser o caso de que a gente tenha uma criança que tenha o corpo habitado por um espírito que seja mais novo, né? Ali já seria um caso um pouquinho diferente. Então, tudo depende do espírito, né? Depende, então, do espírito que está sendo a referência nessas nossas comparações, né? Seja no caso do adulto, seja no caso da criança. Nós temos que relembrar, né, que no processo reencarnatório, nós normalmente, se não chegamos, é mais difícil, acredito, não lembro assim, de cabeça ter lido alguma coisa, de que tenhamos sido pais dos nossos filhos, ou filhos dos nossos pais. Geralmente o processo é um pouco, até para dar esse espaçamento entre uma reencarnação e outra, mas é comum, né? As pessoas, o espírito reencarnar como neto, por exemplo, né? Ele é o espírito do avô ou do bisavô, mais comum ainda, justamente por esse espaçamento. Então é natural, nós estamos nos revezando aqui na Terra. E quando, como dizem, que nós normalmente reencarnamos dentro do mesmo seio familiar, o núcleo familiar, então isso pode acontecer com frequência. Hoje nós somos pais, amanhã poderemos ser filhos ou netos. Bom, a questão 383, Rose, comenta para nós um pouquinho, a utilidade dessa fase, a infância, estamos falando só da infância por enquanto, tornar o espírito mais acessível às influências exteriores, especialmente a educação. Isso é o fundamental desse tema. A fase da infância tem finalidade. Essa inconsciência relativa da criança, sua plasticidade, sua capacidade de absorver comportamentos, de imitar os adultos que a cercam, é extremamente elevada. E isso tem uma finalidade educativa, evolutiva nos planos divinos, nas leis naturais. A criança renasce para progredir como um espírito imortal, para fazer aprendizados, para aperfeiçoar-se moral e intelectualmente. A função dos pais dessa fase é o quê? Proporcionar o máximo de condições possíveis para que os vícios, os defeitos, as dificuldades de outras encarnações sejam educadas e para que ela adquira valores morais e intelectuais novos. E isso se dá como? Discursando, dando ordens? Certamente que não. Se dá pela participação ativa dos pais e filhos nas atividades familiares, partilhando brincadeiras, conversas, leituras, né? O que nós vemos na atualidade, pais que chegam em casa cansados, vão para a televisão ou para o WhatsApp e o filho para o celular. Isso não é aproveitamento da fase da infância, não foi para isso que a reencarnação se deu. E a fase mais importante de aquisição de valores novos é feita pelos influenciadores, pelos programas da mídia e não pela conversa e partilha com os pais. Então, a convivência familiar tem que ser voltada, planejada, como todos os assuntos sérios. Você não vai dar um curso para universitário sem fazer um currículo, sem planejar. Educar filhos na convivência diária exige planejamento e organização. É chegar em casa, sentar, escutar, brincar junto, perder tempo e conversa, entre aspas, até que a criança conte as suas dúvidas, os seus problemas maiores, porque ela não vai soltar de imediato o que a está afligindo. A fase da infância tem essa finalidade. Adquirir os valores novos, consolidar através da educação hábitos saudáveis, com limites, com obrigações, com partilha das responsabilidades familiares e sociais. Lembrando que o conceito de educação para Kardec, né, é muito mais amplo do que esse que nós costumamos utilizar aqui. É a educação integral. Não é só dar atenção. É muito mais do que isso, é passar valores, é educar para a vida, é mostrar como é que é a vida lá fora e como o indivíduo deve se comportar, desde o pequeno mundinho da criança com os coleguinhas, na creche, depois nos primeiros anos de escola, até depois como adulto, proporcionalmente, obviamente, a cada fase da vida. Então nós temos que prepará-los. E aí entra um fator importante, a educação religiosa, seja do que qual for, qual rótulo for. Mas ela tem que frequentar, não obrigar, tem que ser convencida, né? Persuadida a aceitar bem a administração, digamos assim, desses valores. Vou ler aqui um trechinho da questão do comentário de Allan Kardec, a questão 385. A infância ainda tem outra utilidade.
Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores que eles trazem de outras vidas. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Vou passar aqui agora para a questão 384 para Mateus. Razão das mudanças, nós vamos passar aqui para a adolescência. A razão das mudanças no caráter, né, na personalidade, ao sair da adolescência, ou quando entra na adolescência, porque ela retorna a sua real personalidade, né? Então, por isso que eu falei lá na abertura, que não se trata apenas de uma questão de hormônios, ela faz parte disso, digamos, é a via, é o meio de expressar, mas é o espírito que está, podíamos quase usar o termo, que está se incorporando totalmente nessa fase, né, Matheus? Uhum. Exatamente. Então, ali, né, na infância, ele ainda vai ter aquela suscetibilidade toda, né? Vai estar mais sujeito a influências e na fase adulta, então, já é a sua personalidade mesmo, né? É claro que, do ponto de vista intelectual, ele pode encontrar algumas restrições, né? Ele pode não ter todo o desenvolvimento que ele talvez pudesse ter, mas uma coisa bastante enfatizada sempre no Espiritismo é que, no aspecto moral, as pessoas já têm toda a liberdade de ação. Salvo, é claro, o caso das patologias, né? Quando existe alguma patologia, a pessoa tem mesmo uma restrição à sua liberdade de pensar, à sua liberdade de agir. Fora disso, a pessoa realmente tem a sua personalidade e ela precisa mesmo da sua personalidade ali funcionando totalmente, porque é a partir dali apenas que ela pode fazer o seu progresso. Então, se não fosse isso, né, a reencarnação não teria muito sentido. Então, sim, né, por mais que as memórias de vidas anteriores estejam bloqueadas, né, não sejam mais acessíveis, o que importa, né, que são aquelas características morais, as decisões, né, elas estão ali já funcionando muito bem e na sua plenitude, né? Rose, isso mostra então que praticamente tudo que eu coloco assim, de modo bem sucinto, né? Entendendo-se que possa haver muitas exceções nessa regra, mas podemos dizer assim, a grosso modo, que chegar dessa fase da vida do indivíduo, adolescência e tal, comecinho da juventude ali, o que os pais podiam fazer, eles já fizeram, porque ele já não aceita mais, né? O adolescente, por natureza, repito, com exceções, ele já se mostra de uma rebeldia, ele quer ter a sua autonomia, a sua independência, ele acha que sabe já tudo, que ele é capaz de fazer, de acontecer, né? A minha netinha tem 5 anos. Esse dia ela saiu com a seguinte pérola. Alguém falou que a avó estava saindo e ela mandou para subir, ficar no escritório comigo, para eu cuidar dela. Ela falou, mas eu sei cuidar de mim mesma. 5 anos. Com 5 anos ela saiu com essa. Então imagine quando chega com 13, 14. Mas os pré-adolescentes precoces. Emendando com isso, Rose, me ocorreu aqui, se você quiser responder mais objetivamente, responda, senão não. Mas há uma questão que é muito grave no nosso país em relação à maioridade penal. Nós estamos falando aí em adolescência e tal, em maturidade física e psicológica. Como é que você, inclusive como advogada, como é que você vê essa questão? Porque nós estamos entendendo que esse progredir, esse desenvolvimento biológico, ele é lento, gradual, vai ter uma certa fase. Mas em off até você falou ali, brincando, que hoje em dia, até os 30 anos, muitas vezes é considerado quase como adolescente, como jovem, imaturo e tal. Como é que se vê toda essa situação do ponto de vista espírita, inclusive? O que nós temos, né, nessa fase? Nós temos espíritos que, se os pais fizeram bem o serviço, receberam valores novos. Estão recuperando a sua memória subconsciente e os seus valores inconscientes, mas que moldam a sua personalidade em reencarnações passadas. Se eles revelam tendências maléficas à sociedade, eles têm que ser restringidos.
Se essas tendências chegam ao nível do crime, da psicopatia, eles precisam de tratamento. Inclusive, essa situação, eles têm que responder. Só que não precisam responder necessariamente como pessoas com um organismo biológico já pleno, já formado. Mas, certamente, é basilar na educação que comportamento inadequado tenha consequências indesejáveis desde que a criança nasce. Se ela recebe apalpar de cabeça, né, uma tolerância dos pais a comportamentos ruins, sem violência, claro, atuando pedagogicamente, ela vai adquirir os hábitos ruins. Chegada à adolescência, se ela mostra valores negativos, tem que ser restrita. A questão da maioridade penal, ela tem que ser adequada, ela não deve responder como adulto, porque ela não tem o organismo do adulto, mas ela precisa ser absolutamente restrita nas suas manifestações, e essa restrição não pode acabar magicamente porque ela fez 18 anos. Ela precisa muito mais acompanhamento, porque o espírito que comete um crime, mesmo influenciado, é um espírito vicioso que precisa vigilância social a bem da proteção social. Isso não significa falta de empatia, de simpatia, de proteção a essa criança. Mas quando nós amamos, nós pomos limites, nós educamos. E isso se aplica ao infrator. Porque veja, esse jovem de 15, 16, 17 anos, na véspera de completar 18 anos, e ele fica liberado, né? Ele comete um homicídio, por exemplo, ele vai ficar no máximo 3 anos com restrição de liberdade. Eu me pergunto muito também sobre isso aí, eu acho inadmissível, né? Porque ele é capaz de votar, ele é capaz de estuprar. Então, sexualmente, e ele não vai saber que está errado, exceto um caso de doença patologia mental. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, essa história de que o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, inclusive, é verdade, não está 100%, mas ele sabe as coisas básicas do que é certo e o que é errado. Então, não é possível. Eu acho que o Brasil passou do tempo. Essa é a minha opinião tem que ser pessoal. adequado ao atendimento. Adequado à condição dele, né? E isso está engavetado no Congresso Nacional há anos e não sai de lá. E as pessoas continuam morrendo, sendo vítimas. E esses jovens, muitas vezes, usados por terceiros, porque daí ele não é responsabilizado. Amigos, fica aí a sequência do nosso programa de hoje. Paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, plantio, cultivo e colheita. No editorial, os jovens necessitam a atenção urgente do movimento espírita. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, Jesus, o juízo final e a volta do Messias. E ainda, embriões congelados e o enigma do espírito, o que acontece durante 30 anos de espera. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Oi, amigos! No quadro Perguntas e Respostas de hoje, temos uma pergunta bastante peculiar. Ela traz da seguinte forma, a dúvida: gosto do espiritismo, mas não pretendo deixar a Igreja Católica. Há algum problema em participar dos dois? Veja, essa pergunta ela é interessante em 2 aspectos. O primeiro, porque está trazendo um interesse de aprendizado dessa pessoa e também dessa característica cultural, sociocultural que nós temos de muitas famílias que têm já a formação ali dentro da religião católica. Então, muitos de nós participavam das missas, quando criança, da catequese, do batismo, ali pela religião católica, da primeira comunhão, né, da crisma, e depois vai se identificando mais com outra abordagem, com outra religião, com outro conhecimento, e vai se afastando, por assim dizer, daquela religião inicial. Não há problema de forma alguma em você participar de ambas, mas a gente precisa entender algumas diferenças. E isso faz parte, né, de toda abordagem. Na psicologia também funciona assim. A gente tem muitas abordagens e cada uma se dedica ao estudo de
um fator ou uma característica, por exemplo, a abordagem que vai se dedicar ao comportamento, outra ao pensamento, outra ao inconsciente e assim por dizer. Assim também as religiões. Então, o Espiritismo, ele foi codificado por Allan Kardec e tem algumas características bem importantes. Dentro do Espiritismo, Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Isso é muito semelhante lá na religião católica, que também considera Deus como a causa primária, né? A outra característica do Espiritismo é que nós falamos da reencarnação. O espírito evolui por meio das diversas reencarnações ao longo da sua experiência. Então, ele reencarna para passar por um aprimoramento tanto moral quanto intelectual. Ora, se o espírito reencarna, logicamente, a doutrina espírita, ela considera a comunicação entre os espíritos e quem está reencarnado. Então, existe uma comunicação entre esse mundo material em que estamos aqui, reencarnados, e o mundo espiritual. Essa comunicação é um preceito básico da doutrina espírita. A doutrina espírita também vai falar da mediunidade, que é essa capacidade que algumas pessoas têm, em maior ou menor grau, de conversar, de ver, de ouvir, de sentir, né, a presença desses espíritos. Isso é diferente na Igreja Católica. Então, desde que você esteja dentro desse conhecimento, você pode participar de quantas religiões você quiser, né? Não há problema. Basicamente, não há nesse sentido de que vai atrapalhar, mas você está desenvolvendo uma aprendizagem. Então, o que acontece normalmente é que a gente, por afinidade, a gente vai estudando e se dedicando mais a essas questões da doutrina espírita, que também é filosofia, também é ciência, e vai se afastando mais dessa outra religião que tem uma estrutura diferente. Mas é comum a gente ouvir também relatos, né, de pessoas que, por exemplo, têm um grande respeito das figuras de santos, que dentro da religião católica é bem forte, né, todos os santos que são adorados ali no escopo daquela religião, e na doutrina espírita nós entendemos como espíritos puros, espíritos elevados, que vêm para o planeta, que vêm para esse orbe com missões importantes de desenvolvimento moral, de ajudar as pessoas, né? E também na parte científica, no mundo das artes, por assim dizer, em todas as áreas. Então, o que acontece é que o nosso coração precisa entender que nós estamos aqui para evoluir moralmente, desenvolver a bondade e ter para o outro essa sensação e essa amorosidade. E é isso que nós fazemos aqui, independente da religião em si. Se cultivarmos a caridade, estamos no caminho certo que Jesus nos ensinou. Muita paz, amigos. Meus amigos, o Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar aqui sobre anjos da guarda e espíritos protetores. Vou tentar usar de uma maneira mais didática possível, seguindo justamente várias perguntas do Livro dos Espíritos que tratam deste assunto, na sequência. Nós vamos, provavelmente o tempo de hoje não nos permitirá abordar todas essas questões. A gente vai apresentar algumas delas e na próxima oportunidade, quando tiver este quadro, eu voltarei para fazer o complemento delas. A gente começa falando assim, Allan Kardec fez as perguntas, os espíritos iam respondendo, e eles explicaram para ele que é um ser, né? Um bom espírito, seria o bom gênio ligado em particular a um determinado indivíduo. Então, cada um de nós tem designado, nós vamos ver na sequência aí, um espírito em particular. Eu chamo a atenção dessa expressão anjos da guarda, e ela me parece que é oriunda, né, do catolicismo,
nós no Espiritismo preferimos a terminologia espíritos protetores. Há outra classe de espíritos, espíritos simpáticos, espíritos familiares, etc. Então, eu preferencialmente fico com o espírito protetor, mas Allan Kardec não rejeitou totalmente esse termo. Tanto que ele diz assim, ele pergunta e os espíritos respondem, anjo guardião seria o quê? Um espírito protetor de ordem elevada. De ordem elevada. Imagino eu, dentro dos meus estudos, que quanto mais o espírito encarnado for de uma condição melhor, correspondente, o espírito protetor dele também deve ser de uma hierarquia mais alta. Vou citar um exemplo aqui. As pessoas comuns devem ter um espírito, então, de uma condição um pouco melhor. Senão ele não pode orientar, né? Seria quase como um cego tentando guiar outro cego. Mas, então ele deve ter alguma condição especial para poder nos orientar de alguma maneira. Já se falando, por exemplo, no já desencarnado médium Divaldo Pereira Franco, cuja orientadora era Joana de Ângeles, né? A gente percebe que pelas capacidades que o Divaldo tinha, como médium, como ser humano humanista, né? Com todo o trabalho que ele desenvolvia lá em Salvador, só podia ser, no caso dele foi identificado que era a Joana de Ângeles, ela sempre se identificou para ele. A maioria de nós não sabe quem é. Eu não sei se alguém da nossa equipe aqui, do Diálogo Espírita, sabe. Eu tenho feito essa pergunta incansavelmente, ele sempre me diz que não é para ficar sabendo. Eu não sei por quê. Nunca tive nenhuma revelação da aparência desse espírito, não sei se pertencer ao sexo masculino ou feminino, se a condição é muito boa, se essa é um pouquinho acima da minha, não tenho a menor ideia. Eu sei que eu recebo algumas orientações seguras, não assim frequentes, mas quando vêm são importantes e acho que no geral, né, eles procuram atuar justamente nos bastidores. Não são ostensivos normalmente. Para alguns casos, para alguns médiuns que têm uma mediunidade mais aflorada, esse processo é bem mais explícito, mais ostensivo. Para a maioria de nós, não, para não nos retirar o livre-arbítrio, entre outras causas, ok? A missão dele, os espíritos dizem que é igual a de um pai. É guiar, proteger, aconselhar, consolar e sustentar nas provas da vida. Importantíssimo, né? Por isso que nós temos que valorizar. E como é que nós valorizamos? Pela oração, solicitando a presença dele, não uma prece formal, basta pensar nele e pedir ajuda, às vezes numa hora mais difícil, quando nós estamos numa encruzilhada, no momento de tomar uma decisão importante, a quem nós devemos recorrer? A Deus acima de tudo, em primeiro lugar, óbvio, mas ele tem os seus emissários e um deles é o nosso espírito protetor. Então é ele que nós devemos recorrer pedindo o aconselhamento, o consolo na hora difícil, na hora de dificuldade, na hora de sofrimento, né? A sua proteção. Numa situação seguinte, liga-se. Quando que ele se liga? Liga-se, segundo os espíritos, não antes do nascimento. Liga-se depois do nascimento. E vai até a morte. E até depois dela, por muitas existências. Então, é um processo longo. Nós vamos ver aqui outras questões. Nosso tempo já de hoje já foi rapidinho. Gostaria de falar muito mais no programa de hoje, mas fica para a próxima. Então, repetindo aqui, liga-se depois do nascimento, vai até a morte. Nem sempre, nós vamos ver aí depois em outras oportunidades, ok? Esse é o nosso recado de hoje no Fonte Allan Kardec. Paz a todos.